Olá, Pastor Paulo Nascimento. Eu sou o Anderson, sou do estado do Espírito Santo, cidade de Linhares. Eu tenho uma dúvida que acredito que muitas pessoas também têm. Lá na passagem de Êxodo, capítulo 4, versículo 24, vai falar que Deus quis matar Moisés. O porquê que Deus quis matar Moisés? Responde aí para nós aí, falando de Bíblia. Shalom, shalom. Que alegria poder falar com você aqui mais uma vez e agora respondendo ao nosso irmão Anderson, de Linhares, no Espírito Santo. Grande abraço para os nossos irmãos de Linhares, do Espírito Santo. Ainda agora nós falamos aqui com outro irmão do Espírito Santo e quero mandar um abraço para o meu povo do Espírito Santo, que está sempre conectado, ligadinho, inteirado no Falando de Bíblia. E agora o nosso irmão antes trouxe um assunto quente, porque em Êxodo capítulo de número 4, vai narrar um fato para a gente que Deus acendeu a sua ira. Deus acendeu a sua ira contra o nosso irmão Moisés, o que a tradição judaica chama de Moshe Rabino, Moisés nosso pai ou Moisés nosso mestre. Vamos ao texto bíblico, falando de Bíblia. Êxodo capítulo de número 4, verso de número 24, escrito está: E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Verso 25. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e o lançou a seus pés e disse: Certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Olha que interessante. Moisés já havia passado pela sarça, Deus havia feito um chamado para Moisés, e como diz Moshe Grilak nas suas reflexões sobre a Torá, da editora Sefer, há algumas formas de se entender a sarça. A sarça é uma planta que ela dá mais espinhos que flores. Ela é uma planta que não é de crescer muito e você não teria na sua casa. E segundo Moshe Grilak, nos seus arrazoados das reflexões sobre a Torá, ele vai dizer que a sarça simbolizava o povo de Israel e o fogo, as aflições pelas quais eles estavam passando no Egito. Deus estava mostrando para Moisés o que literalmente estava acontecendo com eles. Todavia, Moshe Grilak vai nos informar, um grande estudioso da Torá, que aquilo era o estado pelo qual Deus estava se mostrando a Moisés por aquilo que iria fazer através do povo do Senhor. Todavia, ele não nega que este povo passou por perigos. Segunda coisa que a gente aprende é que a sarça, ela também tipificava o futuro desse povo, que eles foram plantados sobre a terra e que o fogo simbolizava as aflições tanto daqueles dias como dos dias futuros. E aí você sabe das perseguições, Segunda Guerra Mundial, e até hoje os judeus são perseguidos. E Deus os manteve vivos. Deus os manteve e os mantém vivos sobre a terra, porque é o povo que Deus escolheu. E aí, há uma outra interpretação, e essa aprendi com meu velho e saudoso pai, Geraldo Tomás do Nascimento, crente batista, e ele dizia assim: meu filho, preste atenção na sarça. E eu falei: o que foi, papai? Ele diz: essa planta tem mais espinho do que flores. E ela significa que todo chamado tem espinhos. Todo chamado tem as suas contrariedades. E aí, meu velho e saudoso pai falou que Deus estava ensinando para o Moisés que todo chamado passaria por aflições e que o fogo representaria
a presença do Senhor que daria sustento ao chamado. Apesar das dificuldades e das aflições, não faltaria a transcendente presença gloriosa do Senhor sobre a vida dos que ele chamou. E assim foi com a vida de Moisés. Moisés agora tem que ir para a sua casa, conversar com a esposa, e ele então vai voltar para o Egito. Quando ele está voltando para o Egito, no meio do caminho, o Senhor o encontra dentro de uma estalagem. Isso mesmo, no lugar de hospedagem. E aí a Bíblia diz que Deus o quis matar. Eu acho interessante o verso 25, porque o texto se completa e a Bíblia dá a própria resposta, dizendo que Zípora toma uma pedra aguda e vai fazer a circuncisão, vai tirar o prepúcio de seu filho e lança aos pés de Moisés e joga para ele: certamente tu és um homem sanguinário. E ela se desvia dele e então ela diz: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Moisés, apesar de ter sido criado no palácio, ter sido filho adotado da filha de Faraó, ele foi criado pela sua mãe lá no palácio. Sua mãe é uma serva tão abençoada que, ao invés de chorar a morte do seu filho, ela ainda foi paga para criar o seu filho no palácio. Moisés provavelmente aprende o fenício, que era a língua comercial do Egito. Ele aprende o hebraico, que era a língua dos hebreus lá, porque essa língua é confirmada lá no Sinai, nas pedras da lei, quando o dedo de Deus vai fazer lá a sua escrita. E eu acho interessante também a gente perceber que Moisés, então, sabe do costume, conhece as regras, e Moisés é o tipo de crente que, mesmo tendo chamado, mesmo sabendo quem Deus é, mesmo sabendo as regras, ainda caminha fazendo coisa errada. E aí Deus desce, Zípora, sua mulher, entende que tem algo estranho, que esse Deus instalou algo perpétuo para os hebreus, desde os dias de Abraão, quando mandou Abraão ser circuncidar o seu filho, e instituiu aquilo como algo que deveria ser feito nas demais gerações, independente que eles cumpram ou não. Está lá, é a lei do Senhor, antes da própria lei de Moisés. É o que nós chamamos de tradição oral, halahá, ok? E aí, o Moisés tem seus filhos, um dos nomes dos seus filhos é Gerson, ou Gerson, como é no hebraico. E aí, eles não estão circuncidados. E é tão importante para Deus ver essa marca no Moisés, porque eu vou falar algo para escandalizar você aqui. Lendo Midrash, lendo a Torá, olhando Pirkei Avot e alguns outros escritos dos hebreus, quando a Bíblia fala que Moisés era formoso de aparência, os rabinos, eles são unânimes em afirmar que Moisés, quando foi dado à sua mãe, ele vai chorar depois dos 3 meses de escondido lá diante da filha do faraó. E ele nasceu completo, ele nasceu com a marca da circuncisão. Isso também quem afirma no seu comentário de Shemot, do livro do Êxodo, é Urashi, o Rabino Shlomo Yitzhak. Você vai ler que quando ele vai falar sobre a irmã Joquebed e sobre a irmã Miriam, ele vai dizer que a criança que estava no cesto, ela era formosa, mas a Bíblia diz que ele era tão formoso que a mãe o escondeu, ou seja, ele era dado por Deus à sua mãe já com a marca da circuncisão. E como é que pode alguém que já nasceu marcado esquecer de marcar os seus filhos? Aí Deus está caçando Moisés para matá-lo. A Zípora entende, ela é de um outro contexto, apesar de ser também parte da aliança abraâmica, porque os que estão em Midian são parte da segunda mulher de Abraão, Gênesis 25, 2. São os filhos de Quetura. E ela entende que esse Deus cumpre a sua palavra e quer que os seus também andem debaixo dos seus decretos em obediência. Então ela vai circuncidar os seus filhos
Porque Moisés não se preocupou com isso. Como judeu, ele não se preocupa com isso, como muitos outros judeus hoje no mundo. E aí Deus quer matá-lo. Ela faz o ato, joga a carne das crianças nos pés de Moisés e diz para ele, homem sanguinário. O motivo pelo qual Deus quer matar o Moisés é porque, apesar de ter chamado, ele é desobediente. Apesar de ter Deus na sua vida, ele é desobediente. Apesar de ter algo de Deus para realizar, Deus não quer que você tenha apenas o chamado, mas que você trate seu chamado com respeito. Que você trate aquilo que Deus colocou para você com afinco, com dedicação. Não adianta ser chamado e viver de qualquer maneira, porque uma hora ou outra, Deus puxa o tapete, fecha a porta e, se quiser, ele também mata. E mata, não vai preso e não tem acusação contra ele, porque ele é o único que pode dar a vida e tirar a vida, ferir e sarar a ferida. Então, meu querido irmão Anderson, de Linhares, do Espírito Santo, o motivo pelo qual Deus queria matar o Moisés é porque os seus filhos não eram circuncidados. Ele, como seria o grande líder da nação hebraica, Deus não queria deixar brechas para que ninguém o acusasse que os seus filhos fossem fora da aliança. Deus em Cristo te abençoe. Muito obrigado pela pergunta. Faça como o nosso irmão Anderson, envie a sua pergunta agora também lá no Instagram, @falando de Bíblia oficial. E durante a semana nós vamos fazer enquete, nós podemos interagir, conversar e a gente vai falando de Bíblia. Muito obrigado a você, meu irmão Anderson, de Linhares, do Espírito Santo, que interagiu aqui com a gente. Obrigado pelo seu carinho e também pelo seu cuidado com a gente aí, desde o primeiro contato, tá bom? Deus te abençoe muitíssimo. Shalom Alecha, que a paz seja sobre ti. Falando de Bíblia.